Estamos de volta aqui com o TV Câmara Entrevista. De acordo com um estudo feito pelo IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2014, 53% dos brasileiros se declararam pardos ou negros, enquanto 45,5% se declararam brancos, ou seja, temos uma sociedade brasileira que, em sua maioria, se reconhece aí como negra ou parda. Mas por que então nos deparamos aí com tanto preconceito? Quem está aqui para conversar com a gente sobre o assunto é o sociólogo Ricardo Folha. Ricardo, esse preconceito está enraizado na nossa sociedade. Será que muito disso está no inconsciente mesmo? Muitas vezes a gente não sabe, mas na verdade somos preconceituosos em nossa maioria? Sim. Na medida em que você faz parte de uma sociedade em que se foi formada pelo encontro de diversos povos, em que havia lá a população de origem negra, mas também que era de diversos outros povos, dos europeus, que também eram de diversos outros povos, dos indígenas, que também eram de diversos outros povos, e se configura uma nação nova, em que vai se constituir como novo ser de uma nova identidade. Esses grupos que vão se constituindo dentro de uma relação de poder, aqueles que acabaram sendo privilegiados nessa sociedade, acabaram, de uma determinada maneira, escrevendo a sua história e repercutindo aquilo que eles consideravam os ideais e os não ideais, aquilo que é o belo e aquilo que é o feio, aquele que é o bom e aquele que é mau, aquele que presta e aquele que não presta. E dentro de uma figura de poder, colocar no outro a figura daquele que não me serve, daquele que tem que estar excluído, vai evidenciar uma sociedade que vai literalmente excluir, que não vai deixar ser incluída, que vai criar um projeto de embranqueamento para empoderar o outro, que é o poder, ele, na continuidade, para não deixar, como você lembrou, do negro ser o autor da sua própria história. E isso vai se incorporando no nosso cotidiano. E nós, que fazemos parte dessa geração hoje, que é capaz de discutir, porque vivemos uma democracia, temos mais oportunidades pela mídia, pelas redes sociais de manifestarmos nossas ideias, temos que lembrar que nós já temos uma consciência anterior a todos nós que diz o que serve, o que não serve. Eu me lembro quando você faz essa pergunta do meu filho, que nasceu de uma relação com uma mulher negra, em que nós temos uma relação muito forte de amor, então ele tem sua origem na sua negritude. E me lembro de um determinado episódio que uma pessoa que passava por ele, assim, enquanto nós fazíamos um passeio, uma pessoa da nossa intimidade chegou e disse: nossa, tão lindo, mas tinha que nascer com esse cabelo. A repercussão disso mostra o quanto ainda está nos nossos traços, na nossa inconsciência, no nosso subconsciente, o quanto ainda nós temos visões equivocadas em relação ao outro. E principalmente àquele que mais sofre em relação a tudo isso, que é a população de origem negra. Lamentável o comentário mesmo. Professor, e além desse preconceito racial, que os negros vivem de uma maneira geral, existe também o preconceito socioeconômico que afeta principalmente os negros também, porque em sua maioria, como você disse, eles estão aí pelas periferias e os cargos de chefia normalmente são dados aos brancos ainda hoje, né? Sim. Tem uma pesquisa de 2005, se não me falha a memória, não lembro agora, acho que é do APENAD. Ela traçou um perfil de como se processava no Brasil as contratações. Uma coisa interessante. As contratações, elas têm cor e têm gênero. Interessante isso. As empresas dão preferência, primeiro, para contratar um homem branco. Em segundo lugar, dão preferência para contratar o homem negro. Em terceiro lugar, preferem contratar a mulher branca. E, por último, a mulher de origem negra. Então, essa é uma marca evidente de quanto essa questão cultural ainda, desse valor da discriminação, ele está embutido em todos os grupos sociais, em todas as relações, nas relações pessoais e também nas relações institucionais. O professor, e ainda nos dias de hoje, muita gente fala aí que os negros acabam se vitimizando, Alguns negros fazem isso e que, de fato, eles têm alcançado aí algumas vitórias e por isso não deveriam se vitimizar. O que o senhor pensa disso? Esse debate sobre a questão da vitimação do negro, ele só começou a ocorrer de uma forma muito mais direta, se não me falha a minha memória, a partir de 2001.
quando os diversos grupos organizados no Brasil de luta contra o racismo no país conseguiram desenvolver projetos e pressionar os candidatos de 2002 à presidência da República para se posicionarem quanto à questão de lei de cotas para os negros. Quando esse debate começou a ser escancarado, e na época os 4 candidatos a presidente da República, pela pressão que sofreram, se colocaram favorável ao tema, o debate começou a enfervecer. Enquanto a discussão estava no gueto, estava na periferia, estava diretamente com aquele que é discriminado, ninguém debatia isso. Na medida que esse espaço foi tomando mais corpo, foi ganhando o espaço da escola, foi ganhando o espaço da mídia, foi ganhando o espaço das instituições, esse debate ficou mais acalorado. E aí veio a discussão da vitimação, na minha opinião, que é um absurdo. É de todo direito do negro lutar por aquilo que não foi lhe dado, naquilo que não foi lhe constituído. Acredito, eu até me posicionei mal. Não é que não foi lhe dado. Não foi permitido a ele, literalmente, que ele viesse se constituir como ser. Criaram todos os mecanismos possíveis para que ele não fosse incluído socialmente. Não viesse a participar dos debates políticos, não viesse a participar do acesso da educação e tudo mais. E mesmo, professor, pelo menos uma opinião minha, não sei se o senhor concorda, e mesmo que se vitimizassem, realmente os negros, pela a história diz que eles são vítimas do nosso sistema. Eles são vítimas, né? E como é que você resolve isso? Quem grita se coloca literalmente como vítima, né? E aí aquele outro que está sendo chamado a sua atenção para negar o discurso, coloca como uma questão de, você está querendo, então, se vitimar? Você é o coitadinho? Né? E aí coloca um processo ideológico em que coloca no negro a culpa de tudo aquilo que é realmente que está acontecendo. Ou seja, coloca a culpa no racismo, não no branco. Coloca a culpa do racismo no próprio negro. Professor, e por que é importante, na opinião do senhor, ou se é importante, na opinião do senhor, a lei de cotas? Como que o senhor vê isso? Para mim, é uma conquista das mais significativas do Brasil. E os resultados têm dado demonstração disso, né? Há uma pesquisa da Unicamp mostrando que, à medida em que determinados grupos de cotas foram implementados na universidade, se incorporou mais uma determinada estrutura social que permitiu uma relação de um ingresso social maior daquele que não frequentava, por exemplo, a Unicamp. Tem uma outra pesquisa que apareceu também na Isto É, que comprova que pela lei de cotas, nas diversas universidades brasileiras, aqueles que tiveram acesso à universidade pela questão de cotas dos negros, ou mesmo pela questão de cotas pelas universidades, pelas escolas públicas, estão tendo uma possibilidade de mobilidade social que nunca houve na história brasileira. E é claro que isso acaba incomodando aquele que sempre foi privilegiado. Porque se antes ele só disputava entre os seus, agora, literalmente, ele vai ter que fazer uma disputa, né, com aquele que vai ter um espaço de privilégio ali para entrar na universidade. Isso acaba repercutindo segundo a falta dos seus interesses. Tá certo, professor, eu peço licença mais uma vez, que agora nós vamos assistir a mais um vídeo que fala um pouco aí sobre o preconceito e a conscientização das mulheres negras. Bom, a partir do momento que nós saímos na rua, a gente já sofre racismo. Isso daí é nítido, não é vitimismo, porque assim, junta nós 6, entramos no ônibus, cabelo Black Power, todas somos altas praticamente, né? Nós não estamos no nosso peso ideal, nós somos gordas, começa por aí também. Chamamos a atenção, entende? E em São José não é normal, não só em São José, no Vale em si, né? A gente fala do Vale. Não é normal, pô, ela é pretinha, ela é gorda, ela tem um cabelo crespo, ela se gosta, como assim? Então sai 6 mulheres empoderadas na rua, nós chamamos atenção nisso. E muita gente passa olhando cara feia. Mas assim, a gente já sabe lidar com isso, com o racismo. E, infelizmente ele existe muito, é muito forte. No meu dia a dia, assim, eu percebo mais essas questões de olhares, né, das pessoas observarem muito isso, observa a maneira que eu me comporto, né, e ver isso como exótico, uma coisa totalmente diferente, totalmente fora do contexto. Fala, nossa, mas você está com tantas cores, você está usando tantas cores, você não se sente mal, você não se sente incomodada, né, com olhares das outras pessoas. Eu ando com autoestima, assim, eu tenho autoestima, sabe? Eu ando confiante, eu tô levando a minha cultura, eu tô levando a minha marca. E se o outro não aceita, eu tenho pena dele, sabe? Porque
essa sou eu. É difícil, mas eu tento lidar com a maior naturalidade possível, porque, assim, questão de educação. A minha mãe, ela sempre passou para mim, para os meus irmãos, de que a gente tinha que... Parece que as pessoas, elas não é que elas não sabem o que elas fazem, elas sabem. Mas, assim, a gente não pode se igualar a elas. A gente tem que... De que forma que a gente pode educar as pessoas? Sendo educada também. Então, assim, todas as minhas ações, eu tento ser muito gentil e cortês com as pessoas, entendeu? Eu saio de casa sempre com um pensamento elevado e quando eu recebo um ato de racismo, quando acontece um ato de racismo comigo, eu respiro fundo, eu olho para a pessoa, eu quero abraçar a pessoa, entendeu? Vem cá, você está merecendo um abraço, sabe? Porque você, infelizmente, você ainda não se ligou o que você está fazendo aqui do mundo, sabe? E se o maior, né, de todos os homens falou que é amar ao próximo como a ti mesmo, você ainda não caiu a ficha para você ainda. Me desculpa, mas a minha forma de retribuir esse ato é te retribuindo com uma gentileza. Então eu sempre... E é isso que eu quero passar para o meu filho também, sabe? Se eu chego numa pessoa e falo, olha, eu sofri racismo, a grande maioria vai falar, é vitimismo da sua parte. Racismo não existe, somos todos iguais. Infelizmente não é assim que acontece. E o coletivo luta contra o racismo porque ele é muito forte em São José. Não só aqui, o Vale inteiro. E a gente precisa, sim, escancarar. Já que a gente tem voz, temos oportunidades, temos ouvintes e pessoas que querem lutar contra isso com a gente, por que não trazer às claras, né? Não velar mais isso. E nós estamos, assim, assíduas contra o racismo. A gente vai lutar até o fim e não toleramos. Não toleramos porque é uma coisa que ela mata, a gente se oprime muito por causa do racismo, né? E tem destruído pessoas, destruído muitas oportunidades, gente que deixa de fazer coisa por conta disso. Então, a gente tem que conscientizar a sociedade. Esse ódio que vem do preconceito, eu acho que a gente tem que lutar com isso com um diálogo, sabe? Que mostre não somente que o ódio é impotente, mas que o torne impotente, né? É quando uma pessoa olhava com você, tipo, com uma expressão tipo, nossa, você negra, com cabelo desse jeito, e olha pra ela e sorri, tipo, eu sou feliz do jeito que eu sou, você deveria ser assim também, né? Porque se você não gosta de mim do jeito que eu sou, é porque você pode estar infeliz da maneira que você é e quer que as outras pessoas também estejam dessa maneira, né? Não se sintam confortável, você não se sente confortável na sua pele, né? E você fica incomodado quando o outro fica. Mas se você se aceitar, você vai contagiar as outras pessoas. Eu sou muito mais do que um xingamento de macaca, eu sou muito mais do que um segurança seguindo no supermercado achando que eu vou roubar. Eu sou muito mais do que as pessoas me verem, quer dizer, não me verem em alguma situação e me tornarem uma pessoa invisível quando eu quero comprar alguma coisa. Eu chegar numa loja, eu vou arrumada, sabe? Bom dia, boa tarde, aquela coisa de... Né? E aí você espera a pessoa te atender, ou aí a pessoa não te atende, ou a pessoa acha que você não tem dinheiro para pagar. E assim, a gente vai lidando com isso. É uma coisa que, infelizmente é uma coisa que acontece, não só comigo, né? Acontece comigo que sou pobre, acontece com aquele cara, o negro rico também. O microfone está na nossa mão agora. Então, desculpa aí, mas a gente vai falar. Parabéns aí ao movimento e também a todas as mulheres e negros que incorporam aí a sua raça e lutam, né, para conscientizar a população, né, professor? Com certeza. Quanto mais empoderamento, de novo levando essa palavra, mais significativa é a luta de todos nós para uma sociedade mais justa. Professor, hoje mesmo, coincidência, estava no Facebook uma amiga minha, Ana, inclusive mandar um abraço para ela, ela contou uma história que ela estava saindo do apartamento dela com o carro e não viu direito e quase atropelou uma senhora negra tal, e ela estava errada e pediu desculpa para a pessoa e a pessoa falou, não, eu que estou errado, eu que não prestei atenção, Aí ela, né, fez até um texto descrevendo aí o quanto que muitas vezes o negro também, por essa dificuldade, acaba se colocando até, no caso, não igual as meninas aí que estão empoderadas, mas algumas pessoas ainda precisam aí assumir a sua raça e também lutar mais por essa igualdade, né? Como que você vê isso? São anos de exclusão, são anos de discriminação,
São anos de uma condição que coloca essa população numa condição de inferioridade. Reconhecer também que a luta para se transformar isso é muito difícil, não é uma questão fácil, né? Você na sala de aula, como eu enfrento todos os meus dias, e quando você traz a discussão, por exemplo, da questão do racismo na sociedade brasileira, mesmo aquele menino, aquela menina que vive aquela condição de racismo, para ele ter a coragem de se assumir diante de todos, que ele sente a discriminação no seu dia a dia, que ele sente a questão do olhar, não é uma questão simples. Por isso, os parabéns a essas mulheres, parabéns a todos aqueles que lutam de uma forma direta, que escancaram a sua realidade, que escancaram a sua cor, que escancaram a sua dor. Isso é importante. Professor, o senhor acredita que o preconceito um dia a gente pode acabar com ele? Ele pode ter fim? Eu sonho muito. Sonho que essa possibilidade possa acontecer. E quanto mais o espaço da escola for um espaço de discussão contínua dos nossos problemas, quanto mais o espaço das mídias, das redes sociais possam trazer essa ressignificação da nossa história, daquilo que são os problemas sociais, quanto mais esse debate tiver acalorado, sem medo, mais eu sinto que isso possa vir a acontecer. E o que a gente pode dizer para as pessoas aí que estão nos escutando, que acham e acreditam que não existe preconceito aqui no nosso país? Olhe um pouco mais para a nossa história, olhe um pouco mais para a nossa realidade, olhe um pouco mais para o lado, tente enxergar o outro na sua dimensão humana, não na dimensão da cor. Olhe para essa pessoa no seu respeito do ser, no seu valor cultural, seja ele religioso, culinário, estético. Quanto mais nos aproximarmos do outro, tanto o outro quanto nós seremos pessoas melhores. Professor, e a gente está acabando, mas o que nós podemos fazer, eu, branco, rico ou qualquer outras pessoas, o pobre, o negro, o que essas pessoas podem fazer, independente da cor e da classe social, para a gente tentar lutar contra o preconceito e tentar ajudar aí para que acabe essas mazelas todas que vivem essas pessoas oprimidas? Eu não sei se vai ser uma provocação ou não. Eu gostaria que fosse uma provocação. De nós, né, que temos traços que diz que somos de origem branca, europeia, possamos reconhecer que tudo aquilo que somos hoje, os nossos privilégios, são frutos também de uma sociedade que excluiu, de uma sociedade que discrimina, de uma sociedade que é preconceituosa. Reconhecer isso, não é simplesmente dizer, olha, aquilo que eu sou também não é fruto da minha luta. Sim, é fruto da sua luta, mas também é fruto de uma sociedade que não deu oportunidades iguais. Então, quanto mais a gente reconhecer e buscar olhar no outro, que esse outro possa ter as mesmas oportunidades que todos nós tivemos, quanto mais isso deixará de acontecer. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no TV Câmara Entrevista, mais um dos melhores programas aí que a gente fez, debatendo sobre diversos assuntos sociais, e queria deixar nossas câmeras abertas, se o senhor quiser fazer a sua consideração ou algo que a gente esqueceu aí, fique à vontade. Gostaria sim, eu queria lembrar um pouco o Paulo Freire, quando ele fala sobre a questão da sociedade brasileira, e principalmente quando ele, um grande educador, ele lembra para que serve a escola, né? E nessas reflexões que ele acaba apontando, uma delas ele diz assim, não é possível fazer deste país democrático, né, com tantas crianças brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se somos realmente favoráveis de uma educação diferenciada, de uma sociedade justa, quanto mais nós temos que assumir nosso papel. Ele continua dizendo ainda, transformar o nosso discurso em uma condição prática. E ele finaliza assim, desrespeitando os fracos, enganando os ingênuos, ofendendo o outro, discriminando o índio, o negro, a mulher, eu não farei do meu país pessoas amorosas da vida e dos outros. Que esse espaço de uma sociedade que pretende ser significativamente justa, ele possa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa história e principalmente da nossa consciência.
Professor, tem uma música que fala assim: a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? É mais ou menos por aí. Com certeza. Legal, professor. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Esse foi o TV Câmara Entrevista. Espero que você tenha gostado. Falar sobre conscientização da cultura da raça negra não pode ser algo restringido aí a uma data especial. Isso é assunto para todo dia, assunto para todo ano, todo o movimento. Então, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever esse ou outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Eu espero que você tenha gostado da conversa. Até a próxima.